Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br, bem-vindo à História da Apple, esse é o capítulo número 6. No capítulo anterior, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente parou no lançamento do Apple I, lá em Atlanta, naquela convenção, naquele encontro de aficionados por computadores, né? E naquele momento o Steve Jobs já começou a pensar na segunda versão, ele e o Wozniak, ele já lembrou lá do Paul Terrell da Byte Shop, que tinha falado que aquele equipamento era muito amador, que ele queria algo mais completo para oferecer para os seus clientes. E o Steve Jobs já estava pensando em como que ele ia fazer isso. Ao mesmo tempo, em paralelo, ainda no hotel lá da convenção de Atlanta, o Wozniak já avisou o Jobs que tinha uma placa nova que conseguiria trabalhar com cores, olha só. Que revolução, né, naquela época, né, de um sistema só verde ou só cinza, né, no monitor, eles poderiam trabalhar com cores. E aí eles fizeram um teste lá na mesma, no centro de convenções onde eles estavam, né, tinha uma sala lá com um data show e o técnico ali do hotel foi o primeiro cara normal aí, né, sem ser os dois Steves, a verem um computador colorido na sua frente. Eles fizeram o teste e deu certo naquela sala de conferências, né. Então aí eles começaram a pensar, a projetar como que seria o Apple II. Então começou lá no hotel aí, enquanto eu estava começando a vender o Apple I, olha só como é que as coisas funcionam, né? Mas para isso acontecer, o Jobs já começou a imaginar a quantidade de dinheiro que ele teria que levantar para poder fazer um computador realmente pronto e começar a colocar à venda. Então ele foi falar lá com o Al Alcorn, lá da Atari, né? Para falar com ele para tentar aí alguma chance de conseguir algum tipo de investimento, né? Ele mandou falar com o tal do Joe Kinnan, que era o presidente, era o CEO da época lá da Atari, só que o Joe Kinnan era muito rigoroso, era muito conservador e tal, e ele, entre aspas, ele não gostou da higiene do Steve, o Alcorn conta depois, né? Disse que o Steve entrou na sala para negociar com ele, descalço, daquele jeito que ele sempre andava, com o pé imundo, e botou o pezão em cima da mesa desse Joe Kinnan. E o Joe Kinnan falou assim, meu, eu só não, além de não comprar essa sua ideia, você arranca esse pé sujo da minha mesa, né? Aos berros lá com o Jobs, né? E aí lá se foi mais uma oportunidade que a Atari teve, né? Nesse mesmo tempo, né, o Chuck Peddle, que era da Commodore, ele resolveu também ir conhecer esses dois malucos aí na garagem do Jobs. E ele chegou lá vestido de terno, com chapéu de cowboy, aquela coisa, né, normal ali do Chuck Peddle. Eles viram, ele ficou interessado, achou bacana a ideia, a máquina e tal, e aí na hora de ir embora o Jobs falou assim, olha, talvez vocês possam nos comprar por algumas centenas de milhares de dólares. Na hora que ele falou isso, o Wozniak falou assim, meu Deus do céu, ficou chocado com milhares de dólares. É claro que assustou o cara saiu, voltou para Commodore e fez um igualzinho, né? Na verdade, um igualzinho não, um bem piorado, né? Mas ele pegou a ideia, copiou a ideia, né? O Steve Jobs não ligou muito para isso porque sabia que o produto era muito ruim, mas o Wozniak ficou bem chateado com isso, principalmente quando ele viu o Commodore ao vivo, porque era uma cópia aí, um xerox do projeto dele, né? Enfim, as coisas vão acontecendo assim no mundo dos negócios, né? Aí eles chamaram o Ron Wayne novamente para poder fazer o design da caixa, do invólucro, do gabinete, vamos dizer assim, do que seria o Apple II. O Ron Wayne fez uma capa, um gabinete do que era padrão na época, né? Aquelas caixas de metal e tal, e o Jobs não gostou, falou, não, não é isso que eu quero. O Jobs começou a passear numa loja chamada Macy's, uma loja famosa de departamento que tem nos Estados Unidos, e ele andava pelos corredores ali dos equipamentos de cozinha e tal, e ficou apaixonado pelo design moderno que tinha uma empresa da época chamada Cuisinart. E a Cuisinart, os equipamentos até hoje são muito bonitos, bem desenvolvidos em termos de design e tal. E aí ele chamou um camarada chamado Jerry Manock, por $1.500 para poder fazer um projeto de um computador com aquelas medidas, com aqueles espaços, com o design bem voltado, parecido com o que seria essa Cuisinart, né? E aí o cara começou a fazer alguns moldes em espuma e tal, o Jobs já ficou entusiasmado. E a segunda grande evolução do computador, na verdade a terceira, né? O primeiro, obviamente, as cores, o segundo seria o gabinete, mas o terceiro foi a fonte de alimentação. A fonte de alimentação esquenta muito e precisa colocar uma ventoinha, né, as famosas fãs ou ventoinhas nos computadores. E o Jobs sempre odiou isso porque achava que aquele barulhinho não era nada zen, né, então ele achava que realmente tinha que remover, né. Conversando com Al Alcorn, ele indicou um camarada chamado Rod Holt, que foi um outro gênio, só que um gênio que ninguém conhece. Esse Rod Holt, ele conseguiu desenvolver uma fonte comutável, então é uma fonte que não gera tanto calor
por essa comutação que ela faz. E aí isso resolveu os problemas aí, pelo menos naquele momento, com relação ao aquecimento, né? E todo mundo começou a fazer esse mesmo projeto, dessa mesma fonte comutável desse Rod Holt, que acabou não patenteando e não ganhando um centavo. Hoje todo mundo usa, ou usava antigamente, né, esses tipos de fontes, e todo mundo roubou o projeto do Rod, como diz o Jobs, né, ficou triste com relação a isso. Mas foi tão revolucionária essa fonte comutável quanto a placa lógica do Wozniak, os dois eram realmente geniais, tá? Bom, depois com todas essas ideias aí do Jobs, da fonte, do gabinete e tudo mais, ele estimou que ele precisaria investir 200 mil dólares para poder começar a fazer esse tipo de computador, né? Então ele precisava de investimento, não tinha mais como ele vender antes de entregar, né? Então ele precisava realmente de investimento. Ele foi falar com o Nolan Bushnell, que era o idealizador da Atari, né? O donão mesmo de tudo, e ele disse que o Steve chegou para ele e falou assim, escuta, bota 50 mil dólares que eu te dou um terço da empresa. E aí ele diz assim, eu era tão esperto que disse não. É meio engraçado pensar nisso quando não estou chorando. Então o cara, hoje ele percebe a bobagem que ele fez, que por 50 mil dólares ele não quis entrar nessa onda por um terço da Apple. Imagina quanto isso vale hoje, né? Aí ele indicou um tal de Don Valentine. O Don Valentine era um ex-gerente de marketing. E ele começou a falar assim para o Jobs, ô Jobs, você precisa de um cara de marketing. Você tem o cara técnico e tal, de você de vendas, mas você precisa de um cara de marketing. E aí o Jobs já estava meio de saco cheio de ter que ficar peregrinando e tal, falou, tá bom, me manda 3 sugestões. Uma dessas 3 sugestões é um cara chamado Mike Markula. O Mike Markula é a peça que faltava para que a Apple deslanchasse, realmente virasse uma empresa. Ele era o cara preparado para isso, né? Ele tinha 33 anos, já aposentado, trabalhou na Fairchild e trabalhou na Intel, acabou se aposentando, a Intel não deu um cargo que ele queria, ele acabou pedindo aposentadoria, é milionário, tinha capital para investir em risco e tal, ele dirigia um Corvette dourado conversível, né? E ele chegou lá na casa do Jobs, na famosa garagem lá para poder ver. Ele disse que ficou espantado com aqueles dois malucos de cabelo comprido, cheirando mal e tal, mas que ele viu o futuro naquilo ali. O Jobs ficou encantado com o Mark lá na mesma hora, o santo bateu dos dois, o Wozniak também gostou. Como ele tinha sido preterido lá na Intel, né, ele também tinha vontade de fazer alguma coisa acontecer para provar que ele realmente tinha valor, né? Então ele estava disposto a investir nos dois malucos lá. E aí, bom, os três se entenderam, né? E aí o Markula propôs para o Jobs para começar a escrever aí um plano de negócios, algo que o Jobs nunca soube o que era, né? Enfim, naquela época não sabia, foi aprendendo aos poucos, mas quem fez o trabalho maior foi o Markula. E o Markula ele acabou sendo como um guru mesmo, um bom direcionador, um pai aí para o Jobs nesse começo. Eram dois super jovens, né, tendo que lidar com uma empresa que estava começando a dar os seus passos, né? E aí ele ficou super entusiasmado e falou, cara, daqui a 2 anos a gente vai estar na Fortune 500, a revista que elegia as 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos, né? A gente está criando um mercado agora, isso acontece uma vez a cada década, então a gente tem que pegar esse bonde, né? Só para vocês terem uma ideia, a Apple levou 7 anos para entrar nessa revista, nesse ranking da Fortune 500. Mas 7 anos aí eu ainda acho pouco. Uma empresa que criou uma indústria, né, que inventou uma indústria de computador pessoal, realmente foi pouco tempo. Bom, o Markula então investiu 250 mil dólares para poder começar a produzir esses computadores e começar a ter dinheiro aí para poder venda, para fazer as vendas. E teve 26% aí das ações da empresa, tá? E o resto eles iam investir aí no futuro, tá bom? Bom, aí depois que aconteceu isso, o Wozniak começou a ficar um pouco preocupado, porque ele, poxa vida, eu gosto de trabalhar na HP, eu não quero sair de lá, eu gosto de ser engenheiro, eu não quero sair de lá e ser dono de empresa. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia ser aqueles donos chatos, o chefe que fica cobrando funcionário. Eu não quero, ele estava quase pulando fora. E numa reunião lá com o Mark e com o Jobs, o Wozniak falou, olha, eu não vou sair da HP, sem chance de eu abrir mão do meu emprego dos sonhos, eu gosto de ser engenheiro e tal. O Marco lá falou, não, tudo bem, deixa o cara aí, mas o Jobs pirou, falou, meu, você tá maluco, cara, eu preciso de você. E aí ele começou a ligar para todo mundo, começou a
falou com os amigos, falou com o pai, falou com o Nolan, falou com todos, todo mundo ligando para o Wozniak, falou, cara, você tá maluco, não larga esse barco, isso aí é o futuro, você precisa entrar nessa e tal. Até que o Alan Baum, lembra do Alan Baum, um amigão do Wozniak, que juntou os dois e tal, ele chegou pro Wozniak e falou, cara, você realmente deve ir em frente e largar a HP. Você não precisa ser chefe, não precisa ser o dono, você pode continuar sendo engenheiro. Então você continua, só que na sua própria empresa, né? Você vai ter um bom salário, vai continuar tendo o trabalho que você sempre sonhou e não precisa mais disso. Depois dessa palavra, dessa frase aí do Alan Baum, aí o Wozniak aceitou e aí, enfim, realmente montaram a empresa. Então, 3 de janeiro de 1977 é quando foi realmente aberta a Apple Computer Company, né? E aí o Markula acabou sendo aí o guru do Jobs, o pai que o filho não teve, né? Tem um camarada chamado Arthur Rock. O Arthur Rock ele era um investidor, um capitalista de investimento de risco daquela época. E ele falou pro Jobs, cara, você precisa realmente investir em marketing e tal, precisa bolar uma estratégia, um plano. E aí eles escreveram uma filosofia da Apple que tinham 3 partes. A primeira parte é a empatia, uma conexão com o próprio consumidor, para saber intimamente quais são os sentimentos do cliente. O segundo era o foco. Foco, foco, foco. Foco exatamente com a força de conseguir ignorar todas as oportunidades sem importância. Então isso que é o foco, né? Você ter força para, não, aquilo ali não é importante, eu vou focar naquilo ali. Então você conseguir abrir mão. E por último era o imputar, que era imputar uma imagem, né? Eles tinham essa ideia de a imagem, a primeira impressão é que fica e tal. Por isso que a Apple é tão preocupada nos seus lançamentos, nos seus produtos, até na caixa dos produtos, né? O Jobs fala isso. Quando você abre uma caixa de um iPhone, de um iPad, queremos que a experiência tátil defina o tom de como você percebe o produto. Então a experiência começa desde da compra, né, agora com as lojas e tudo mais, as caixas e tudo mais, a abertura, a configuração inicial, tudo isso. Dessa forma que você percebe o produto, a gente vai ter que dar o tom desde o início. Então era essa a ideia. Bom, tinha um camarada chamado Regis McKenna. O Regis McKenna, ele era o propagandista, o publicitário da Intel. Ele fazia alguns anúncios bem malucos da Intel e o Jobs gostava dele, né? Tentou entrar em contato com o McKenna, não conseguiu, falou com um tal de Frank Burg. E aí o Frank Burg falou, cara, santo Deus, esse cara vai ser qualquer coisa. Primeiro, ele era um jovem incrivelmente inteligente. Segundo, não entendia um quinquagésimo do que ele estava falando. Então o cara falou, pô, esse cara tem alguma coisa diferenciada. E aí estreitou a relação dele com o McKenna começou a trabalhar. O Oz ficou com o pé atrás, porque ele começou a rever um artigo científico que o Oz tinha escrito. Ele falou, meu, eu não quero nenhum RP metendo o bedelho aqui nos meus artigos, né? Mas depois deu tudo certo, os dois se acalmaram e tal. E aí o McKenna falou, bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer é trocar esse logo, esse logo vitoriano, desenhado a nanquim, isso aí não dá em nada, você precisa fazer um negócio legal, né? E aí eles chamaram o diretor de arte, Rob Janoff, para poder fazer a logomarca, que é a logomarca que depois acabou variando e é o que a gente conhece hoje, né? E o Jobs virou pro Rob e falou, ó, não faça bonitinho, não quero nada bonitinho, faça um logo legal, né? E aí ele apresentou 2 versões, a maçã do jeito que a gente já conhece e a maçã sem a mordida. Só que a maçã sem a mordida ficava parecendo uma cereja. Então eles acabaram optando pela maçã porque já tinha essa ideia de que realmente é a maçã mordida, né? Bom, então agora vamos falar a respeito do lançamento do Apple II. Foi lá na feira de computadores da Costa Oeste, dessa vez não foi lá perto de Nova York, foi lá em São Francisco, e foi organizada justamente pelo Jim Warren, que trabalhava, que fazia parte do Homebrew Computer Club, então eram amigos, né? Aí a Apple, o Steve Jobs garantiu um lugar na frente, bem na entrada do evento, na hora que as pessoas iam entrar, pagou $5.000 adiantado para poder ter a reserva daquele lugar, para justamente imputar a grandeza que a Apple tinha, né, ou teria mais para frente, mas eles já queriam chegar ali com os 2 pés no peito, né? Então lá era tudo muito caseiro, então os expositores ali com mesa simples, um negócio de cartolina, aquela coisa toda, e a Apple não.
veludo, acrílico, as caixas empilhadas e tudo mais. O Steve Jobs tinha ficado louco da vida porque as embalagens que eram tão, os gabinetes que eram tão bonitos tinham chegado ali em última hora com algumas manchinhas. Então os funcionários ali ficaram a noite inteira limpando as caixinhas e tal para deixar tudo perfeito, né? Que tem as encomendas, que tem as vendas, né? Bom, eles conseguiram vender cerca de 300 unidades naquela convenção. Foi realmente um sucesso. E a partir disso eles saíram da garagem do Steve Jobs, foram para Stevens Creek Boulevard, em Cupertino, ali pertinho também, e aí eles começaram realmente a empresa com o escritório, com funcionários e tudo mais. Aí o Markula falou que o Jobs ficou cada vez mais tirano, cada vez mais insano e tirano com essa história toda. O controle, a falta de educação, a falta de empatia dele estava cada vez mais além da conta, né? Tem dois funcionários logo do começo, né, dos primórdios da Apple, que é o Randy Wigginton e o Chris Spinoza, que ele falava, o Steve entrava, dava uma olhada rápida no que eu tinha feito e me dizia que era uma merda, sem ter nenhuma ideia do que se tratava ou do que por que eu tinha feito aquilo. Então o cara entrava, já soltava a alma e saía. Quem aprendia a lidar com isso, não levava tão a sério, tocou bem a vida trabalhando com o Jobs, mas tinha muita gente que ficava realmente chateado, com o orgulho ferido e não aguentava aí também. E tinha também essa questão da higiene, né? O fato dele não tomar banho por conta da dieta da maçã e tal, aquela coisa. Então as pessoas realmente tinham uma dificuldade muito grande de lidar com ele. Como o Markula não queria ser CEO, ele saiu da Intel, né, ele não queria ser CEO de uma empresa, ele queria só ser um investidor e dar algumas garibadas. Né? E o Steve Jobs, com 20 e poucos anos, não tinha condição. Então eles contrataram um camarada chamado Mike Scott, cadê ele aqui? É isso, Mike Scott, para justamente conseguir manter o Jobs no controle. Né? Um cara de fora, sem muita intimidade e tal, para poder manter. O Jobs com 22 anos não estava preparado. Então eles ficavam almoçando lá no Bob's Big Boy Hamburgers, que era o favorito do Oz, para poder botar os pingos nos is, ou então no Good Earth, que era outro restaurante que era que o Jobs gostava e tal. E o Jobs sempre com o costume de dar as suas caminhadas, ele pensava muito caminhando. Né? Então ele começou a dar as caminhadas lá com o Scott, e o Scott conseguiu aí convencer o Jobs a começar a tomar banho mais frequente e tal, desde que ele lesse aquele livro que o Jobs tinha lido da dieta frugívora que ele queria. Né? Então, ó, você lê o livro de comer maçã e eu vou tomar banho com mais frequência. E assim foi indo dia a dia, né? Tentando gerenciar aí aquela cabeça, aquele ímpeto forte que o Jobs tinha. Né? O Jobs fala, nunca gritei com alguém mais do que gritei com o Scott. Tem uma história muito engraçada que é do número dos crachás. O Scott resolveu fazer crachá para os funcionários, que àquela altura ele já estava ali com dezenas de funcionários. E aí ele tinha combinado com o Wozniak que o Wozniak ia ser o crachá número 1. E aí quando o Jobs ficou sabendo, achou um absurdo. Imagina que absurdo, eu que tenho que ser o número 1. E aí arrumou uma confusão danada. O Scott falou, tá bom, você não vai ser o número 1 nem o número 2, você vai ser o número 0, tá bom? Então tá bom. Aí ele sossegou, fez o crachá número 0 para o Steve Jobs e o crachá número 1 para o Steve Wozniak. Olha como é que ele ia. Muito infantil, né? E ele ficava perdendo muito tempo com coisas que as pessoas não achavam muita importância. Por exemplo, a cor que ia ser pintado o gabinete. A Pantone, que era a empresa que tem essa cartela de tintas, tem 2.000 tons de bege e nenhum desses tons era suficiente para o Jobs. Então ele realmente ele era muito chato com relação a esses detalhes. Né? A gente percebe pelo acabamento que tem os produtos, né, principalmente da época dele, como ele se preocupava com esses detalhes. Muitas vezes até demais, né? Passava um pouco da conta. Olha lá, Jobs passou dias angustiados sobre quão arredondados deviam ser os cantos, o Scott dizia. Né? Então ele realmente tinha isso muito, muito forte. E o Wozniak começou a ficar irritado, porque ele tratava mal as pessoas e tal. O Wozniak não, o Wozniak era aquele, né? Aquele cara que abraçava todo mundo e tal. Eu queria que a empresa fosse uma família, que todo mundo se sentisse bem e tal. Começaram aí as rusgas entre o Wozniak
e o Steve Jobs. Bom, depois disso, o computador não é só a parte de hardware, não adianta você ter um hardware bonito, bom e tal, mas você não tem programas que rodam nele. E o primeiro programa que fez um tremendo sucesso chamava-se VisiCalc, que é o avô aí do Excel. Então a primeira planilha foi o VisiCalc, que era um programa voltado para a parte financeira, administrativa das empresas, porque os computadores estavam sendo voltados para as empresas, né? Depois que ele foi pegando o mercado de consumidor comum, o mercado pessoal. Olha lá, a Apple transformou o computador em algo que fazia sentido para empresas e também para famílias, principalmente com esses programas de planilhas, de textos e tudo mais, né? E aí o Regis McKenna falou assim, o Oz projetou uma grande máquina, mas hoje ela estaria nas prateleiras de lojas de hobby se não fosse por Steve Jobs. Então o Jobs ele realmente ele deu essa cara profissional e teve essa visão mercadológica de realmente a criação de um novo mercado. Se não fosse por Jobs, isso não teria acontecido, né? E isso acabou estimulando o Jobs a querer dar o próximo passo, a criar um filho dele mesmo, né? Não ficar só na aba do Wozniak por conta da placa do Wozniak. Ele queria ele ter essas ideias e ele configurar, criar um produto novo. E isso vai ficar para o próximo capítulo, para o capítulo 7 de A História da Apple. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias, acompanhando aqui comigo. E eu agradeço a todo mundo que assiste, que compartilha, que deixa teu like. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.